Bom dia, meus amores. Então, hoje eu acordei e Deus me deu uma direção sobre orientar em algumas partes da Bíblia, porque todo mundo às vezes chega perto de mim e fala que a Bíblia é muito difícil e como fazer isso, né? Como explicar para vocês um pouco mais e melhor, né? Sobre por que devemos, no caso aqui, vou começar por Levítico, né, que é um livro da lei. E por que a gente lê esse livro, o Levítico? Então hoje nós vamos começar por esse, para que os vídeos não sejam tão longos e que você possa compreender um pouquinho melhor, tá bom? Então Deus me incomodou de poder passar aquilo que eu entendi sobre essa questão, até que possa te ajudar quando você começar a ler a Bíblia. Vamos começar por Levítico, para você poder entender um pouquinho mais aquilo que Deus quer falar com você. Então, por que ler esse livro, né? Quase todo mundo acha os documentos legais, né? Quando tem que ler algum contrato, alguma coisa de lei, desestimulante e tedioso. Então, todo mundo acha um tédio e acha desestimulante ler qualquer coisa que tenha relação com lei, né? Assim, como a gente não lê, até os manuais, né? Que não são leis, mas que é necessário, os manuais quando vem nos eletrônicos que a gente compra, para saber como que se faz, a gente não quer ler, né? A gente acha tedioso, a gente acha desestimulante. Ainda mais quando a letrinha é menorzinha, então a gente não quer. Então, nesse caso aqui, até o Levítico, a gente às vezes fala assim, não compreendo muito, porque fala muito de lei e tal, não quero saber. Mas mesmo assim, sabe-se que a sociedade precisa de leis para não cair na anarquia. Uma linguagem especializada com leis e regulamentos circunstanciados, é fundamental para a manutenção da ordem. Então, toda lei é fundamental para que você tenha ordem nas coisas, né? Para as coisas não ficarem simplesmente livres. À primeira vista, né? Levítico pode parecer um documento ultrapassado, né? E cheios de costumes estranhos, não é? Quando você começa a ler, você acha, nossa, o que é isso? Como pode ser assim? Tão severo, né? Uma visão mais detida, porém, revela que ali se estabelecem as regras do relacionamento com Deus. Regras de relacionamento com Deus. Então, Levítico é importante para você saber, para você conhecer, para você estudar, para você pedir a revelação do Espírito Santo de Deus, para que você possa compreender se é questão de relacionamento com Deus, se são regras de relacionamento. Então, queridos, procura ler e entender, interpretar várias vezes, se for possível, até que você consiga entender. Encontramos no livro um senso de ordem, uma forma de lidar com o pecado e com suas consequências. Não se perca no juridiquês, né, nas coisas da lei em si, né, de Levítico. Ao contrário, leia o livro procurando um quadro mais amplo, uma compreensão melhor da salvação. Procura dentro disso aqui compreender da forma espiritual e não do juridiquês, né, como se fosse um juízo, uma questão jurídica, mas que você entenda isso aqui como uma lei espiritual. Então, que você consiga compreender isso. Quem que escreveu esse livro? Bom, Moisés, embora o material possa ter sido organizado e revisado mais tarde por outras pessoas. Então, Moisés escreveu e outras pessoas foram organizando, né, e revisando o que ele escreveu. Às vezes até traduzindo em outras línguas. Por quê e para quem foi escrito? Para quem foi escrito esse livro da lei? Deus queria que o povo de Israel tivesse regras para a vida social e religiosa. Quem que quis? Deus. Levítico mostrou ao povo como conviveram com os outros e com Deus. Olha só, é uma questão de convivência. Então, ele é necessário para a gente entender, a gente olhar e tentar usar espiritualmente o que está escrito em Levítico, né? Aprendemos a ter ordem e como que Deus queria, né? Para a gente poder entender a ordem espiritual, as coisas espirituais. Então, é importante para a gente esse livro.
Quando foi escrito? Bom, talvez por volta do ano 1440 a.C. Agora, quais as circunstâncias históricas do livro? Qual foi a circunstância, né? Moisés conduziu o povo do Egito para o deserto, certo? Ali, ao pé do Monte Sinai. Construiu-se o tabernáculo para adorar a Deus. Era o tempo da construção do tabernáculo. Então, aqui vai dar todas as regras para isso. Enquanto aguardavam a ordem de marcha rumo à terra prometida. Então, a gente vê que Levítico era todo aquele processo do povo no deserto a caminho da terra prometida. Então, precisava de uma ordem, precisava de uma lei, né, que eles pudessem ser conduzidos espiritualmente, não somente ter um norte para chegar até a terra prometida, mas também espiritualmente e aprender tudo aquilo que Deus queria, como estar na presença do Senhor, né, o tempo todo ali, como que era esse procedimento. E Deus deu essas instruções para que os levitas pudessem conduzir corretamente a adoração. Ainda tem isso ainda, né? Na questão da arca, de como adorar. Você pode ver que tudo aqui em Levítico vem falando sobre como os levitas, né, que são aqueles que conduziam a presença, deveriam se comportar, né? Como que seria a adoração correta, né? O que se deve buscar em Levítico? Quando você vai ler esse livro, o que você deve buscar? Bom, embora as regras são rígidas, apresentadas em Levítico, pareçam ser sentido para os leitores, pareçam sem sentido para os leitores da atualidade, no momento que nós estamos, né, talvez pareça sem sentido para nós. Isso aqui não é para a gente não, isso aqui foi só para aquele tempo. Ilustram vividamente os propósitos de Deus. Apesar de acharmos que não tem nada a ver com a gente, olha só, vai ilustrar, né? É figura da nossa vida, do propósito de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos sim ler esse livro com entendimento espiritual. Procure encontrar os princípios subjacentes às regras. Então, procure encontrar o princípio que Deus quer te passar aqui nesse livro. Não veja somente as regras, mas veja os princípios que Ele quer passar ali para a gente. Amém? Então, descobrirá que o desejo de Deus é que sejamos livres do pecado e de seus efeitos mortais. Então, na verdade, o que Deus quer ali é que a gente seja livre do pecado e dos efeitos que o pecado nos traz, que são mortais, né? É morte espiritual. Então é necessário a gente ler para a gente entender como que a gente faz para se livrar desse pecado, né? Que nos traz morte. Descobrirá também que Ele deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Então, quando a gente lê esse livro, a gente descobre que Ele quer um relacionamento pessoal. Então, é pessoal, é nosso, é de cada um, com Ele. E quer que sejamos um povo santo e separado para Ele. Então, queridos, leia Levítico, né? E depois eu vou estar trazendo algumas partes de Levítico e dando uma orientação para vocês. Beijo no seu coração, um dia abençoado. E olha, pega Levítico e olhe com outros olhos. Olhe com os olhos espirituais. Entenda o que Deus quer passar para você. Um beijo no seu coração.